palavra do Senhor ao profeta e tal. E eu quero trazer a introdução da palavra no livro do profeta Ageu. Veio assim, diz assim Ageu, capítulo 1, verso 1. No primeiro dia do 6º mês, do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel. Eu quero fazer uma semelhança, né? No dia 25 de agosto de 2019, no primeiro ano do novo presidente eleito do Brasil e da governadora da província do Rio Grande do Norte, vamos ouvir a palavra do Senhor, que venha a palavra do Senhor através do pastor Ítalo, seu servo, a toda a igreja neste momento. Amém? Vamos orar intercedendo. Nosso Deus, nosso Pai querido, o mesmo Espírito do Senhor que trouxe a palavra aos profetas, como o que acabamos de ler ao profeta Ageu, clamamos que, assim como foi com Ageu, que o teu servo, o pastor Ítalo, receba a tua palavra agora, a iluminação do teu Santo Espírito, e traga a tua palavra, a tua mensagem, que o Senhor já falou ao seu coração, para toda a igreja presbiteriana de Natal, que aqui se encontra reunida. É a nossa oração, é a nossa petição e a nossa gratidão a Ti, desde já, em nome do Teu Filho, Cristo Jesus, que vive e reina. Amém. Mais uma vez, boa noite aos nossos membros da nossa igreja, também quem está nos acompanhando pela internet. Uma coisa interessante, na semana passada eu dei boa noite, aí alguém automaticamente postou embaixo, boa noite. Então, boa noite para você. Convido a todos a abrirem suas Bíblias no Evangelho que escreveu João, capítulo 8, versículo 31. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31. João 8, 31. O evangelista nos convida a ler o seguinte texto. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na mesa, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu lhes estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Abraão é o nosso pai, responderam eles. Diz Jesus: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras de Abraão, que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram eles: nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Disse-lhe Jesus: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam,
pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque a minha linguagem não é clara para vocês? Porque são incapazes de ouvir o que eu digo? Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se eu estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem, porque não pertencem a Deus. Eu sempre costumo, nos sermões, trazer uma história para nos esclarecer melhor o texto. Não é para encher linguiça, não. Vocês lembram, lá no início dos anos 2000, surgiu uma novela chamada Senhora do Destino. E aí nessa história da Senhora do Destino tinha uma personagem, uma vilã, que era a Nazaré Tedesco, né? Que até hoje nas redes sociais aparece, né? O pessoal faz meme e tudo mais, coloca o rosto dela com os cálculos matemáticos e tal. E daí, na época, eu estava acompanhando uma matéria que dizia que a atriz que fazia Nazaré, que é a Renata Sorrah, estava andando na rua e chega uma senhora de bengala e bate na canela dela, deixe de ser ruim, fica fazendo maldade, está errado isso, pare com isso. Aí a atriz falou assim, não, mas é só uma encenação, eu sou a Renata, tal, não tem nada a ver. Não me engane não, eu sei que você finge muito bem. Irmãos, da mesma forma como um ator encena, faz cenas, faz uma interpretação, o povo de Israel, os judeus, estavam fazendo uma encenação. E Jesus é enfático. Eu não concordo com a encenação que vocês estão fazendo. Eu não concordo com a forma como vocês estão guiando a vida de vocês. Vamos entender. Jesus acabara de fazer um discurso, algumas pessoas disseram assim, não, está demais o que Jesus está dizendo, vamos embora. Mas um grupo, de acordo com o texto que acabamos de ler, crê no que Jesus acabara de contar. E esse grupo menor fica. E esse grupo começa a ficar muito atento e observar o que é que Jesus tem mais para oferecer, o que é que ele tem mais para ensinar para aquela igreja. Aliás, para aquele grupo. Entretanto, quando Jesus toca no assunto de que eles deveriam se apegar à verdade, que eles deveriam permanecer firmes, Jesus completa dizendo, e vocês conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Isso doeu no ego daqueles judeus que estavam ouvindo Jesus falar. Ora, eles estavam dentro de um processo que não era um processo de escravidão, mas Roma exercia todo o controle dentro da região da Palestina. Só para a gente entender, não era como a época que eles estavam no exílio ou quando eles estavam no Egito. Por exemplo, existiam regras que eles poderiam guardar o sábado. Se um soldado chegasse e dissesse, olha, você tem que carregar as minhas armaduras, as minhas armas, e fosse um sábado, eles não precisavam fazer isso. Uma outra dimensão histórica daquilo que acontecia, eles não precisavam participar do processo obrigatório militar, o alistamento obrigatório, eles não precisavam, como judeus. Outras regiões era obrigatório, mas no caso deles não era isso. Uma outra dimensão mais confortável, eles poderiam indicar quem seria o sumo sacerdote. Na verdade, Herodes indicava quem era o sumo sacerdote. Herodes já não era um descendente de Davi, e o sumo sacerdote não era um descendente de Arão. Mas eles tinham essa autonomia de pelo menos indicar o sumo sacerdote, aquela pessoa. Então o clima não era tão difícil,
Mas isso doía no ego, porque eles não tinham a liberdade completa. No contexto que Jesus estava falando, eu tenho o grupo dos zelotes, aquelas pessoas que estavam dispostas a pegarem armas e batalhar para alcançar a liberdade plena para o povo da Palestina. Eu tinha os essênios, que era um povo que dizia assim: não, ninguém vai nos controlar, por isso a gente vai para o deserto, vamos orar, vamos ler os textos sagrados, longe da sociedade, porque a gente não quer esse controle. A gente tem um grupo que é muito conhecido, que é o grupo dos fariseus, que é um grupo que não concorda, é um grupo que tem suas oposições com o Império Romano, mas faz suas concessões, até porque Roma havia concedido aos fariseus a oportunidade de se reunirem em sinagogas. Mas o que Jesus está dizendo é que toda a prática de zelote, essênio, tudo aquilo que eles estavam fazendo, de celebrar as festas, de oferecer seus sacrifícios, de seguir uma regra, um midrash, que é a regra que o fariseu seguia, 600 regras de como obedecer os 10 mandamentos. Tudo isso era uma forma de encenação. Porque Jesus diz: vocês estão encenando a liberdade. Porque de fato vocês não são livres, vocês não são um povo liberto, e aí eles dizem: não, nós somos libertos sim, porque na perspectiva desse povo, ser liberto estava muito ligado a uma dimensão terrena, a uma dimensão do que se pode ver, do cotidiano. Mas Jesus estava falando além: vocês não são livres, porque vocês são escravos do pecado. Essa encenação de santidade, essa encenação de luta, essa encenação não passa de uma máscara que esconde, que não deixa revelar a fraqueza, o pecado que controla o coração daquele povo, o pecado que fazia com que aquelas pessoas, de um lado ou exteriormente, obedecessem ao mandamento, mas interiormente a mesma coisa não era verdadeira. Então eles estavam encenavam muito bem. Alguns deles eram considerados mestres da lei, verdadeiros conhecedores da verdade. Alguns daqueles eram conhecidos como mestres da espiritualidade, como era o caso dos essênios. Mas tudo isso era uma encenação, porque, na verdade, o verdadeiro papel, aquilo que eles viviam, de fato, era a escravidão. E eles estavam encenando a liberdade. E encenavam muito bem. E quando chega Jesus, trazendo a verdade, e dizendo: olha, para de fingir, não engana mais. Essa forma como vocês estão vivendo só está escondendo o pecado. Eles ficam indignados. E eles vão trazer a dimensão da liberdade para aquilo que eles acreditam, para aquilo que eles entendem que é a liberdade, que é a encenação que eles estavam vivendo. E aí, meus irmãos, Jesus deflagra essa encenação desse povo, dizendo que Ele é aquele que traz a verdade. E a verdade que Ele expõe, se eles conhecessem a verdade, de fato essa verdade os libertaria dessa encenação. Eu não estou falando aqui com pessoas que não concordam com a mensagem de Jesus. Se você olhar no versículo 31, você vai perceber que ficou ali aqueles que creram em Jesus. Aquelas pessoas estavam crendo em Jesus, mas uma crença superficial, uma crença na superfície da espiritualidade. Calvino, quando vai comentar sobre isso, ele diz assim: esses aqui não tinham uma fé genuína, mas uma fé superficial. E nesse processo, Jesus convida para uma relação, para uma experiência, para uma convivência, na qual eles iam experimentar, conhecer
a verdade. E que verdade é essa? É a verdade do Evangelho. A verdade de que Ele era o próprio Deus encarnado que estava diante deles. Mas eles não queriam crer nessa verdade. Eles preferiam viver na encenação de que Jesus era um Messias político, alguém que iria talvez pegar em armas, ia liderá-los até Roma e iriam derrubar o Império Romano. Era essa a verdade que esse povo estava crendo. Mas Jesus está dizendo: olha, vocês estão crendo pela metade, porque eu não sou um Messias político, eu não sou um líder que vai trazer reformas sociais, mas eu sou o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, que traz a boa notícia de liberdade, de libertação. A palavra libertação, ela é carregada de um sentido muito intenso, porque desde o Gênesis, desde a queda, antes da queda, o ser humano, ele tem o seu livre-arbítrio. Após a queda, não existe mais livre-arbítrio. Por quê? Porque somos escravos do pecado. E aí, quem é que controla? Quem é que diz o que é que tem que fazer? É o pecado. E aí, desde a libertação do Egito até a libertação do exílio babilônico, são exemplos, são formas de Deus apresentando que a grande missão dele é a missão de redenção, de libertação. E aí, infelizmente, na libertação do exílio, aliás, da escravidão egípcia, eles imaginavam que toda a história, Deus tinha feito tudo aquilo só e simplesmente para eles saírem do Egito. Mas a libertação que Deus estava fazendo era uma libertação dos ídolos egípcios, era uma libertação de toda uma prática idólatra que aqueles povos estavam imersos, era a libertação estabelecida a partir de uma promessa, de uma aliança feita aos antepassados. Da mesma forma, a libertação do exílio é também um cumprimento de uma promessa, de que Deus iria libertar, trazer seu povo de volta à terra. Nosso Deus é um Deus de libertação, mas sempre os judeus estiveram imersos dentro de uma ideia de que essa libertação era apenas política, era a libertação só do exílio babilônico, era a libertação só do governo da dominação egípcia. E eles não entenderam o algo mais. Eles entenderam que Deus está libertando do Egito para que eles possam ser meu povo. Quando Deus ele diz eu sou, e naquele contato com Moisés, ele dá o nome dele, aquilo tem todo um sentido, porque ele está dizendo assim: agora vocês serão conhecidos, eu serei conhecido por vocês pelo meu nome, coisa que não aconteceu com os antepassados, eles não sabiam. E aí saber o nome é um sentido de que agora ele se revela como pai daquela nação, ele é o parente resgatador daquela nação. Se os antepassados haviam morrido e não tinham deixado descendente, um irmão casaria-se com a viúva e teria um filho. E aí aquele filho que nasce, ele seria teria o nome do pai falecido. Isso é uma prática estabelecida na lei de Moisés. E essa prática é Deus dizendo assim: eu agora assumo o ônus, e a responsabilidade está sobre mim. E eu agora me torno o Deus Pai de vocês. E vocês serão agora uma nação de irmãos. E viver dentro de uma nação de irmãos é entender que Deus é Pai, é entender que devemos amar a Deus com toda a força do nosso coração, com toda a força da nossa alma e com todo o nosso entendimento. Só que eles só acharam que a libertação era do Egito. Não era a libertação para amar a Deus de forma completa, de forma plena. Da mesma forma, a libertação do exílio babilônico, eles imaginaram que era só a saída de um controle, de uma extradição para um retorno à casa. Mas Deus queria trazer uma lição: vocês viveram reinados e reinados em adultério, adorando outros deuses. Então vocês saem para vocês entenderem a dimensão do que é o adultério, do que é estar sem Deus. E agora eu trago vocês de volta,
e me faço o Deus da aliança com vocês. E aí faz todo sentido quando Ageu diz assim: vamos reconstruir o templo, vamos reconstruir. Não, o templo não pode ficar só nos alicerces, vocês têm que reconstruir esse templo, porque ele é o significado, ele representa a relação do Deus presente nessa sociedade. E aí eles sempre entendem pela metade, sempre a representação, porque para eles saem do exílio, vêm para a terra, saem do exílio babilônico, retornam para a sua terra, e o que acontece? Eles só reconstroem os alicerces, e cada um vai elaborar sua casa, vai pintar sua casa, vai ajeitar uma coisinha aqui, outra ali. E aí o Ageu diz assim: vocês estão com suas casas apaneladas, pintadas, enquanto o templo está só no alicerce. Isso é uma visão de quem está encenando. Eles estavam encenando uma relação com Deus. Por isso, dentro do encenação, o cenário pode ser de papel, de isopor, não precisa ser real. Essa mesma tendência acontece no texto que acabamos de ler. Eles estão encenando uma relação de filhos de Deus, mas quando o próprio Deus está diante deles, eles não conseguem reconhecer que o próprio Deus está diante deles. Ora, se o pai de vocês chegar do lado, você vai achar que é o tio? Só se for gêmeo, né? Mas tirando esse caso, se o seu pai não for gêmeo, chegando o seu pai, até mesmo eu já ouvi dizer que, mesmo sendo gêmeo, você consegue perceber. Eu tenho um avô que ele é gêmeo, e assim, eu consigo perceber quem é meu avô e quem é o irmão dele. Se o pai está chegando, você consegue perceber, mas como o judeu está numa encenação, ele não consegue perceber diante de quem ele está. Ele não consegue fazer a transição da verdade. E o que é que isso tem a ver comigo e com você? Igreja, nós podemos ser cristãos verdadeiros e estar encenando uma relação com Deus. Podemos ser cristãos verdadeiros e podemos estar encenando uma relação com Deus. Isso acontece quando eu enceno uma máscara de santidade, mas eu não consigo ser autêntico na minha fraqueza. Eu não consigo ser autêntico com o meu pecado. Eu coloco um ar de santidade para esconder, para mascarar os meus pecados. As minhas fraquezas, elas ficam bem escondidas. E os meus atributos, os meus dons e talentos, eles ficam evidentes. E aí, nessa evidência dos meus dons e meus talentos, eu enseno santidade, eu enseno relacionamento com Deus. E nessa encenação, eu começo a criar artifícios para a peça que eu estou criando, para a peça que eu estou montando. Eu digo, por exemplo, ora, eu não gosto de ler a Bíblia. E aí na encenação da peça do relacionamento, eu digo assim: eu não sou do tipo que lê a Bíblia, eu sou um crente da experiência, eu sou um crente da espiritualidade. E aí você mascara a necessidade de um estudo bíblico com o discurso de uma experiência, de uma espiritualidade. Ou o contrário, você tem dificuldade de orar, você tem dificuldade com a prática do jejum, você tem dificuldade com as práticas espirituais, e aí você diz: não, eu sou um crente do estudo bíblico, isso aí não é para mim. E aí você começa a encenar o estudo, para tentar esconder a dificuldade que você tem de orar, a dificuldade que você tem de se relacionar pessoalmente com o próprio Deus. Irmãos, nós não podemos incorrer no mesmo erro do povo de Israel. Não podemos encenar uma santidade, não podemos encenar uma espiritualidade, nem tampouco devemos criar artifícios, mecanismos para essa encenação. O cristão, ele é chamado para a autenticidade. Mas o mais doloroso é que quando a gente é chamado para a autenticidade, você não é chamado apenas
para mostrar o quão livre, o quanto você nasceu de novo. Porque o nascer de novo, você acabou de nascer de novo. Mas quem é que nasce com 15 anos? Quem já nasce com 20 anos? O nascer de novo, ele acontece, mas gradualmente nós vamos amadurecendo na caminhada da fé. Os crentes que encenam uma espiritualidade ou encenam um relacionamento com Deus, acham que depois que são batizados, depois que de fato nascem de novo, pronto, acabou, agora eu não preciso aprender mais nada, eu sou um crente diferente, eu tenho um diferencial de espiritualidade, eu sou o melhor dos crentes, eu sou uma pessoa com um diferencial a mais. E infelizmente, isso às vezes se torna munição para atacar o outro que está em pecado. Eu digo, ora, eu sou muito bom na criação dos meus filhos. E nisso, quando o meu irmão não se dá bem na criação dos filhos, eu digo, olha lá, aponta. Porque no processo de autenticidade, acontece também o cinismo. Eu crio uma imagem exterior que não deixa evidente o destroço que o pecado tem feito na vida. A exterioridade mascara a destruição e os flagelos do pecado dentro do nosso coração. E nesse processo, você acha que já nasceu de novo, já está livre. Mas não é assim. É uma caminhada. E aí, meus irmãos, nesse processo de deflagração, de reconhecimento da verdade que Jesus está expondo para esse povo, é a mesma forma como ele fala para nós, igreja do Senhor, hoje. Eu e você somos chamados por Jesus Cristo, apesar de termos nossos pecados, termos nossos flagelos, termos nossas fraquezas, nossos fracassos espirituais, nós somos chamados a uma relação com Ele, na qual Ele nos ensina a verdade na caminhada. Cada dia Ele está te chamando. Ele chama Elias, Ele chama Kleber, Ele chama Daniel, a conhecer mais dEle, a conhecer a verdade. E que verdade é essa? Vou falar para vocês já já. Ele diz, ora, só o Filho é capaz de libertar. E algumas pessoas ficam assim, o que quer dizer esse texto? Existia uma prática naquela época, em que um pai tinha um filho com uma escrava, por exemplo. E aí esse filho, ele é de certo modo escravo. O pai morre, chega o filho que não é escravo, o filho, vamos dizer, autêntico daquele pai, e diz assim, olha, meu irmão, você a partir de hoje não vai ser mais escravo. Eu agora vou te fazer filho do meu pai. E nisso, as propriedades do nosso pai vão ser divididas entre nós. Mas só o filho mais velho, ou só o filho genuíno de um pai, é que poderia chegar para o filho da escrava e torná-lo filho participante da herança. Então ele está dizendo, olhem para mim, percebam que eu sou o filho do Senhor do universo, eu sou o filho do Senhor de todas as coisas. Eu posso fazer de vocês filhos e participantes da herança. Isso que João está falando aqui faz todo sentido com o primeiro capítulo, porque todo aquele que reconhece, que crê em Jesus, é capacitado, ou tem a capacidade de ser chamado filho de Deus. Então, é isso que ele está chamando esse povo. Olha, vocês entenderam? Vocês estão crendo em mim? Agora, não basta só crer que eu faço parte da sua encenação. Eu não sou o Messias que vai resolver apenas uma pequena parte de sua vida.
a questão do controle do romano. Eu não sou o Messias que vou resolver apenas os flagelos da saúde judaica. Eu sou aquele que vou além, que vou mais profundo. Quero libertá-los do domínio do pecado e chamar vocês para fazer parte do meu reino e me reconhecer como Senhor. O que é que isso tem a ver com nós, igreja, hoje? Deus, Ele não é Senhor da sua vida financeira, ou da sua saúde, ou da sua família. E o que é que eu quero dizer com isso? Quando você está com uma dificuldade financeira, você lembra do Senhor do Universo. Quando você está com um problema de saúde, você lembra que o Senhor do Universo pode resolver. Quando você está com um problema na família, você lembra que o Senhor do Universo pode restaurar a família. E aí, o Senhor do Universo, Ele só é Senhor em partes, quando Ele se encaixa na encenação. Entender que Jesus é o próprio Deus, é entender que Ele não é parte apenas de uma realidade dessa vida. Ele é parte de uma dimensão maior. E quando eu digo uma dimensão maior, é a dimensão para além dessa vida, a vida eterna. Às vezes a gente se preocupa se o que a gente tem vai conseguir para fechar a conta no final do mês. A gente se preocupa se a nossa saúde, se o nosso plano de saúde vai contemplar uma situação da nossa doença. E aí, quando isso acontece, eu fico feliz. Só que quantas vezes você tem se alegrado com a dimensão espiritual? Quantas vezes a mesma alegria que você tem de fechar a conta ok no final do mês, é a alegria de trazer um amigo seu para a verdade do Evangelho? Quantas vezes a alegria de um médico chegar para você e dizer assim: olha, fez todo o exame e está ok. Essa mesma alegria, ela acontece quando você conclui a leitura de um livro sagrado. Infelizmente, cristãos verdadeiros, nessa encenação, costumam ficar alegres, felizes, apenas quando as coisas dessa vida dão certo, mas se esquecem de se alegrar com as coisas para além dessa vida. Nós somos o que Paulo chama de cidadãos do reino dos céus. Então, acima de tudo, o que deve alegrar o nosso coração são as coisas que têm a ver com o reino dos céus. Eu não estou dizendo que você não deve ficar feliz com coisas dessa vida, não. O que eu estou dizendo é que o que tem que encher seu coração de alegria dobrada são as coisas que vão além dessa vida. É um pecador reconhecer-se pecador. É um colega do trabalho dar espaço para você falar um pouco mais sobre a verdade de Jesus. É alguém que em um momento da vida odeia Jesus, e em outro momento passa a amar Jesus por meio de uma caminhada de discipulado. É você como igreja se alegrar porque você puxou alguém da comunidade para orar, para estudar a Bíblia, e essa pessoa vira para você e diz: meu irmão, quando a gente começou essa caminhada, a gente estava num nível da espiritualidade, e agora a gente está num nível além. É isso que deve, acima de tudo, preencher o nosso coração. E o que é isso? É a verdade. Como assim? Eu não estou entendendo que verdade é essa. A verdade é o Evangelho. E o que é Evangelho? É a boa notícia de Jesus Cristo. Essa boa notícia faz um contraste com todas as más notícias da nossa sociedade. Então o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo para reconhecer a boa nova de Jesus a cada dia, a cada circunstância, a cada momento. Vocês são chamados a conhecer essa verdade do Evangelho, da boa notícia. Eu gosto da ideia que o teólogo Bavinck traz. Quando Adão e Eva pecaram, todo tipo de câncer, todo tipo de psicose, todo tipo de gripe, todo tipo de sofrimento entrou no mundo. E a boa notícia é que Jesus traz a solução para todas essas questões. Isso
é sair da encenação e vir para a autenticidade. Vir para a autenticidade dói, porque além de viver a verdade, no querigma, na salvação, na mensagem, eu preciso viver essa verdade na minha vida. E a gente sabe que a gente é pecador. Ontem eu ouvi de um colega pastor no congresso de plantação de igrejas, que em vários momentos ele se percebeu encenando, né? E aí ele fala assim: eu sou pastor, ele é pastor da igreja North Point, acho que é na Califórnia. E aí ele fala assim que quando acaba o culto, ele em alguns momentos desce, pega uma vassoura e começa a varrer aqui, ajudar, arruma um banco, outro ali. E daí alguém chega assim e fala: ó, pastor, parabéns, ó, gostei. E aí ele fica feliz, porque ele está fazendo um papel de alguém que está ajudando. Ele está fazendo um papel de servo. Mas ele diz que o papel dele acaba quando um membro da igreja chega assim: ô, pastor, ali ó, faltou a sujeirinha ali, ó, aquela cadeira ali ó, faixa para lá. Aí diz que ele pensa: com quem você acha que está falando? Com quem você pensa? Ué, eu sou o pastor. E aí ele percebe: poxa, eu estou numa encenação, eu estou encenando ser servo. Mas quando alguém me trata como servo, eu não quero ser servo, eu quero ser tratado como Senhor, eu quero ser tratado como alguém com diferencial. E é isso o contraste. Às vezes a gente vive uma encenação de evangelho, de servos, mas quando a gente é chamado para obedecer, isso muda. Você é chamado para amar, mas quando você percebe que amar não é uma palavra, mas amar é amar gente, aí é diferente. Eu gosto quando um amigo meu diz assim: gente fede. O que faz com que gente não feda é perfume. A pessoa que ama tem que amar além do perfume. Ou seja, essa pessoa tem que amar o indivíduo sem qualquer tipo de apetrecho. Amar não é uma palavra, amar é amar gente, é amar pessoas. E é isso que é autenticidade. Misericórdia não é uma palavra, misericórdia é uma prática. Mansidão não é uma coisa que eu digo quando eu leio os frutos do Espírito, mas é algo que eu vivo. É quando alguém se volta contra mim e eu digo: quem vai vencer essa batalha é o Senhor. Quem está na frente é Deus. Cabe a prática da mansidão. Essa é a transição entre a encenação e a verdade. É para isso que Jesus está chamando esse povo, para ser liberto do pecado, da encenação, e ser lançado na verdade da prática do Evangelho. E deixa eu dizer uma coisa para você: você não está sozinho nisso não, porque quem vai te tornar filho, quem está te chamando, é o próprio Jesus Cristo. É o próprio Jesus Cristo que está te chamando. É o próprio Espírito Santo que está te capacitando para isso. É o próprio Deus encarnado que te tira da encenação e te chama para a prática de um cristianismo autêntico. E o que é que eu quero dizer com isso? O peso não está só sobre você. Você não tem que fazer como é o fariseu. Mas é Jesus quem faz por você. É Jesus que te tira. É Jesus que te pega da encenação e te traz para a vida real, para um cristianismo autêntico, para um estilo de vida que não é só exterior, mas é prático, é real. Que infelizmente às vezes é doloroso. Quando algumas ovelhas estão com alguma bactéria ou algum fungo no corpo dela, diz que o pastor das ovelhas tem que pegar aquela ovelha, levantar e quase sufocar aquela ovelha num líquido químico para poder
tirar aquele fungo e aquela bactéria. Para a ovelha, ela vai morrer sufocada. Mas o pastor está no controle. Ele afoga, mas tira. Mas é aquela única forma de curar a ovelha. O pastor, o verdadeiro pastor. Eu sou só substituto. O verdadeiro pastor é Jesus Cristo. Ele é quem trata o seu coração. Ele é que de fato é aquele que cuida de você. Ele é aquele que te leva para o caminho de descanso, para a pastagem tranquila, mas também usa o cajado, a vara. É Ele que se responsabiliza por você. Você não está sozinho nessa caminhada. Você não precisa ser liberto. É Ele quem te liberta. Essa é a proposta que Jesus está fazendo. É essa a proposta que Ele faz para você, que é um crente verdadeiro, é um crente sincero, mas que precisa ser lapidado, precisa ser transformado a cada dia, no processo de maturidade. Ele está te chamando para viver um cristianismo autêntico. Um cristianismo que não é só de termo, mas é de prática do termo. Jesus encerra dizendo: se vocês soubessem quem eu sou, se vocês me reconhecessem, tudo isso mudaria. Você reconhece o Senhor do universo na sua vida? Você reconhece que Jesus é Senhor de sua vida? Então nós já temos uma diferença desse povo. Porque nós reconhecemos quem é o Senhor da história. Nós reconhecemos quem é Deus. E se reconhecemos, estamos preparados para cada dia ter uma vida cristã mais autêntica. Vamos falar com o nosso Deus? Pai Santo, nós te agradecemos, porque o Senhor nos convida cada dia a uma transformação, a uma mudança de atitude, a um cristianismo mais autêntico. Se em algum momento dessa exposição alguém foi impactado não por minhas palavras, mas pela Sagrada Escritura, e percebeu que há algum tipo de encenação, cinismo ou falsidade na sua caminhada cristã, Jesus, traz essa pessoa cada dia mais para a verdade do Evangelho. Em teu nome, amém. Vamos ficar de pé e cantar que o nosso Deus é o castelo forte?